Hoje eu vou dizer o quão difícil, o quão legal é mestrar um RPG. Se você já participa de um ou mestra, me fala aí embaixo, que eu acho muito interessante, cara. E quem sabe até mesmo um dia eu participe de vocês, ou ainda faço online, né, pra galera que quiser. Se você tem vontade de mestrar, cara, ou pelo menos tentar, começa agora. Cria uma história, pega uma história sua aí, mete os personagens loucos, mano. Não sei, só começa, tá ligado? Normalmente RPG de mesa é como se você estivesse dentro da história, montando ela conforme suas ações. E nem sempre é sobre coisas medievais. Muita gente pensa em dragão, mago, elfo. Imagina os nerdolas jogando dadinho, uma mesa de tabuleiro tudo alucinado, gritando como se fosse um culto. Mestre, eu quero lançar um choque do trovão nele. E quando você tenta jogar o choque do trovão, você ativa uma bomba atômica que evapora você e tudo num raio de 20 km. Meus amigos estavam nesse tipo de assunto quando um amigo muito massa chamou a gente pra participar do RPG dela, introduzindo RPG Nova Era. Simplesmente sensacional, ela manja dos assuntos de RPG. Agradeço ela por ter me ajudado meus amigos a entender esse tipo de coisa. Esse bagulhete aí, mano. Eu, como mestre, pergunto: você tem certeza? Eu tinha, mas agora eu não tenho mais. Depois nós começamos a viciar um pouco nisso. E cada um criou seu RPG próprio, né? Tinha um que tava no Fire Force, um de Jujutsu, outro de não sei o que. Eu criei o Limiar, um mundo aí todo bizarro, onde praticamente é um apocalipse tecnológico 2127. E não, eu não demorei 3 semanas só pra organizar a primeira sessão. Nesse eu introduzi 5 pessoas como personagens sendo meus amigos. Lucas, interpretando o Zeke. Ele é Zika. Mano, você tem que entender que às vezes nem tudo é entendível. O que eu quero dizer? Não faço ideia nenhuma, brother. Cauã, interpretando o Orven. Salve, mano. A Ceci, interpretando a Calliope e a Euterpe. Pouca, João Gabriel. Quieto, Gil. O João Gabriel, interpretando o Kirin. Esse cara é muito burro. Oi, eu sou o Biel, eu sou fãzaço de Naruto, Ben 10 e Trollhunters. Eu estou pensando em fazer um mito de papelão, mas eu ainda não tenho uma ideia na cabeça. Vamos ver com meus amigos se eles me ajudam. Mas, blá 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 blá. Espero que alguém tenha entendido. Antes, interpretando o Light. Um soldado aí, muito pica também, mano. O cara é estressadinho, tá ligado? De início já faltaram duas pessoas na primeira. De início já faltaram 2 pessoas na primeira sessão. E ô tristeza. Eu já tive que mudar o roteiro inteiro, iniciando a história de um ponto anterior ao que eu deveria começar. Então tudo que eu planejei vira improviso puro. 100%. Então já tenha em mente, se você vai mestrar, cara, você sempre vai ter que improvisar praticamente. Quase sempre. Porque eu espero nunca conseguir o roteiro. Ou você cria um super roteiro sobre tudo no mundo. Que foi o que eu fiz. Já que eu tava criando o mundo antes mesmo de pensar em tornar ele um RPG. E assim foi adiante. Fizeram progresso um pouco dentro da história, fora da história principal. Muita gente quis tentar coisa nova e eu tive que arrumar uma desculpa pro senhor gênio não morrer na primeira ação dele, porque ele já quis entrar em contato com justamente uma espécie de slime preta que tá afetando a porra do mundo inteiro de forma aleatória. Mas também que encontraram inimigo que não deveriam. E acabaram que não derrotando ele, mas conseguiram fazer com que a história neutralizasse ele por um momento. E eles roubaram um item poderoso que não era pra eles ter pego. Foda. Na outra sessão, eu finalmente consegui introduzir todos juntos. Eu gostei que eles queriam escolher o personagem resistente do mundo, então teriam que interpretar bem. E eu poderia ter liberdade criativa total sobre os personagens, que são Zeke, interpretado pelo Lucas, um professor de física, Zika. Zika mesmo, ele toma respinga e fica mais zica ainda. Orven, interpretado pelo Cauã, o cabo que só tá vivendo escritor, que virou bicho com chifre e se regenera o bebê Zangre. Live, interpretado pelo Dontes, um ex-militar brabo estressado que não... porque não quer mais ele lá, tá ligado? O Yukirin, interpretado pelo João Gabriel, é um otaku fedido que só dá trabalho pra irmã e burro porque virou bicho a tentar sair de casa na chuva. E um dos meus personagens preferidos, que eu não esperava que fosse escolher, mais específico a senhora de Ceci, que escolheu justamente esse personagem que eu queria que ela escolhesse, né? E aí você me pergunta, As? E eu respondo, As. Ela escolheu personagens que são praticamente o mesmo, só que não são o mesmo. As gêmeas, Calliope e Euterpe, que são iguais até demais, né? Na mesma sessão eles começaram a explorar. O Zeke foi numa loja, né, que ele tinha visto uma mulher mais cedo. E ele queria muito ela, mano, que eu tô ligado. Só
Só que depois do dia D, a loja tava com a estética antiga de 2020, que o mundo se passa em 2027. E agora a loja tava em estética de 2020. E agora é uma loja de antiguidade no lugar. Mesmo que ela tenha o mesmo nome e as mesmas coisinhas assim de empresa, tá ligado? Depois eles foram pro canto interessante, onde tinha uma arena. Onde tá uma das minhas personagens favoritas, a Vex, que tem o apelido de VY. A mulher simplesmente tava lutando com 3 caras ao mesmo tempo. E ela saiu com a mão sangrando praticamente, adivinha? O sangue nem dela era. Ela tava só andando entediada, já que não conseguia uma luta satisfatória. Decepcionada, ela chamou o grupo pra luta. E bem, obviamente eles aceitaram. E lá vai a primeira luta deles contra a senhorita Vex. Eles tentaram até começaram a vencer, mas com o tempo ela simplesmente bagaçou eles até o talo. Quebrou a boca de um, deixou outro sem ar, quase acertou um ponto fatal do outro. Se tivesse acertado esse ponto fatal, João Gabriel, seu personagem já ia ficar cego já, tá ligado? E aos poucos o grupo ia começar a luta. Até que ela viu alguém, ela largou eles que nem cocô, cara, e correu atrás dessa pessoa sumindo no piscar dos olhos. E por que o Lucas queria correr atrás dela? Meu Deus! Mas ele não alcançou ela. Até que o Orf viu alguém que ele viu antes. Uma mulher bonitona do cabelo branco no beco. Ele chamou o restante do grupo e eles acharam um caminho lá que era todo estranho. Era tipo um beco, e de repente o beco acabava e começava uma floresta que nem daquele mundo parecia. O Kira observou alguma coisa no céu e viu uma chuva. Só que ela não era aquela chuva normal, tá ligado? Era uma gota colossal, mano, que tava pra cair. Viram o exército também, capturou eles na primeira sessão que eu acabei esqueci de mencionar, mas é isso aí. Eles foram capturados na primeira sessão e depois escaparam. E correram pra floresta, depois que viram o exército. E agora eu vou soltar um segredinho interessante sobre a floresta. Tem um personagem muito importante e um item mais importante ainda para o desenvolvimento da história. E se um deles continuar a floresta até o fim, conseguirá encontrar essa mini sessão secreta. E essas foram as até agora. O RPG tá em andamento ainda, então muita coisa dá pra ver. Se você tiver uma ideia pra me adicionar ou fazer algumas coisas na sessão, diga que eu vou provavelmente fazer, né? E se você é um dos players, boa sorte, bros.